Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ó, vou tentar passar uma mensagem aqui. Mais estranha ainda, essa mais estranha. Duas palavras. Chibata, que é uma vara, né, da qual se bate alguém. Pontífice, dignitário eclesiástico, papa, pontífice. Cambista, money changer, black market ticket broker. Cambista. Indenizar. Dissidente. Dissidência. Até vou procurar aqui. Dissidência é como, parece um rompimento, será? Dissidente, quem se separou de uma doutrina, partido ou corporação por divergência de opiniões. Separação. Divergência de opiniões. Chibata, nossa, juventude, youthfulness. Tem uma música muito linda que eu gosto demais, que é Romeu e Julieta. What is a fool? Não. What is a youth? É isso? What is a youth? And pet. Eu não lembro. Isso é muito lindo. É linda. Que é a música que começa o baile, eles fazem uma roda. A Julieta, a mãe dela avisa ela, olha, acabou o seu tempo. Você vai se casar. E, nossa, ela tem um acesso de desespero, né? Abraça, ama. Olha, legal esse comentário, quer ver? Ela tem uma ama de leite, né? A ama seca, né? Que é a babá. Eu tava falando ontem sobre a babá, aliás, eu gosto muito do filme da babá, assistam. E ela tem essa ama de leite, e a ama é a mãe dela. A mãe dela não é a mãe dela, a mãe dela só tem uma figura política na vida dela, assim como os casamentos antigamente, como Xerxes, ele não é marido da Esther. Ele tem a posição política de marido. Aliás, foi por isso que a outra esposa dele não foi quando ele chamou. Porque ele, de fato, não era marido de ninguém. Era tudo... Sabe como fantoche? Tudo uma brincadeira, tudo falso. Então, tem muitos relacionamentos que são assim. E aí, tem relacionamentos... por que será que saiu pontífice, chibata? Enfim, tem relacionamentos que são assim, tem alguém na frente. Mas esse alguém na frente, não é ele que manda. Ou não é ele que faz o papel de fato. Entendeu? Tem um filme que eu gosto muito, também indico para vocês, O Amante da Rainha. Maravilhoso. Ali mostra o certo e errado de uma maneira bem diferente, porque parece errado ela ter um amante, né?
aquele filme lá, ela sofre bastante. Porque o marido dela, o rei, ele não é marido dela. É só uma posição política. E ele comete muitas coisas horríveis. E que ela vê, e que ela sofre. Os relacionamentos que ela tem com ele, físicos, não é um relacionamento íntimo saudável. Parece mais com estupro, entendeu? Se assemelha bastante. E fora isso, tem as traições dele, às vezes no quarto do lado, em que ela escuta tudo. E aí, em algum momento, ela se apaixona por alguém. E ela tem um relacionamento saudável. Aí esse homem faz o papel realmente de marido dela. Só que eles não podem ir a público, né, desse amor, porque ela faz o papel político dela. Então, por isso, o filme mostra o quê? Aquilo que parece errado, na verdade, é o certo. Aquilo que parece certo, na verdade, é o errado. E aí, essa chibata me lembra muito, tipo assim, você está apanhando porque você está fazendo certo. Porque você não se coloca na posição de ser um fantoche, né? Enfim. E aí, esse Romeu e Julieta, ela vai pro colo da babá. A babá é a mãe dela. É quem dá o abraço, é quem seca as lágrimas dela, que escuta ela chorar e fica ali, sabe? E eu tava ouvindo o que eu passei para vocês ontem sobre os amigos de Jó. E eu percebi que o casamento judeu são 7 dias, mas o luto, a dor, eles choram 2 vezes 7. Eles choram 2 semanas. Quando os amigos de Jó sabem do que aconteceu com ele, eles vêm. E eles não falam nada. Eles só choram por 2 semanas. Olha isso. Eu falei assim, olha Deus, eu quero ver, você acha que você acha alguém para quem você chorar, que seja 1 hora? Não, imagina uma pessoa que vem por 2 semanas na sua casa chorar com você. Sabe, escutar você chorar e chorar com você e não te recriminar por estar chorando. E não dizer, você é ingrata, você está viva, você não sei o quê, né? Deus não gosta de murmuração, eles choram com ele por 2 semanas. E aquilo é importante no processo dele, de recuperação. Por mais que Deus depois venha falar para ele, Jó, você não sabe nada, você não esteve na formação do mundo, mas eu vejo que é um processo, é importante, né? O rasgar-se, o chorar, para que a gente não seja só uma posição política diante das pessoas, né? E aí a Julieta, ela vai pro colo dessa babá. E a mãe dela é aquela que cobra, né? Que impõe alguma coisa sem perguntar se ela realmente quer. E aí ela vai pro baile já assim, né, sabendo que ela ia encontrar esse noivo prometido, que na verdade os pais queriam fazer ter algumas vantagens, né? E só que ela acaba se apaixonando pelo filho da família inimiga. Daí que toca essa musiquinha. Boris, acho que é o que é a juventude, né? E aí eles dançam, eles se apaixonam. É uma pilha aqui de livros que eu tô lendo, por isso que eu tô abrindo com vocês. Aqui, essa Bíblia para crianças.
O sonho de José. Então José obedeceu à vontade do Senhor e casou-se com Maria para juntos criarem Jesus. Às vezes minha filha fica brava porque esse livro é dela. Esse outro livro que eu estou fazendo com vocês, 365 histórias para dormir. A galinha dos ovos de ouro. Era uma vez um pobre fazendeiro que teve a sorte de ter uma galinha que põe um ovo de ouro todos os dias. O fazendeiro vendeu os ovos e ficou rico. Logo ele se tornou ganancioso e imaginou que, se a ave era capaz de pôr ovos de ouro, suas entranhas deveriam ser feitas de ouro também. O fazendeiro pensou que ficaria muito mais rico em breve. Então ele decidiu matar o pássaro. Ele pegou uma faca e cortou a galinha, mas encontrou apenas um ovo dentro dela. Assim, o fazendeiro ganancioso perdeu tanto a galinha quanto os ovos de ouro e se tornou pobre novamente. Tem um livro aqui que é O Parto na Água, um guia para pais e parteiras. Eu não sei porque que eu tô lendo, mas é que eu ganhei esse livro, achei muito interessante. Eu vou ler qualquer parte aqui, ó. Jogos na banheira. Se o exercício demora, muitos bebês viram-se espontaneamente na água para boiar. Nessa hora deve-se apoiar apenas na nuca com a mão. A mão espalmada deve permitir a rotação da criança sobre seu próprio eixo, mas ao mesmo tempo impedir a entrada de água no nariz. Seu pescoço nunca deve ser apertado, pois ele reage muito sensivelmente à pressão. Muitos bebês gostam de deixar seu corpo emergir e submergir na água. Virando-se de um lado para o outro, eles aprendem rapidamente a influenciar a força ascensora com a respiração. Sem esforço, eles conseguem virar-se da posição dorsal para a posição ventral. Que lindo, eles se adaptam, né? E aí o outro é o meu primeiro dicionário, esse é da minha filha também. Que ele é ilustrado. Imaginar. Imaginar, inventar algo no nosso pensamento, criar na mente. A Íris imagina ser uma fada. Imaginário, imaginação. Aí eu vou guardar tudo. Eu tenho uma personagem, eu ainda não publiquei, que ela tem os partos na água. Ela é indígena, né? É bem legal. Eu também tive um sonho bem interessante. Eu nascendo de parto normal, de parto natural na água. Eu não nasci assim, eu nasci por cesárea. Então, no sonho que eu tive, eu era o feto, né? E daí eu me sentia apertada, sabe? Tava me apertando, e aí eu fui saindo. Senti como se fosse um túnel, assim, que fosse ficando apertado, e conforme ia ficando apertado, ia saindo. Daí eu caí numa água, assim, e só que foi estranho porque eu não sei, eu não tinha sentimentos por aquela mãe. Mas eu me senti muito feliz quando eu nasci. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu acho que eu lembro mais ou menos dela. Acho que tinha cabelo preto, liso, comprido.
Não sei se era branca ou era parda, mas não tinha assim, não tinha vínculo com ela, sabe? Era uma coisa meio estranha assim. Eu tinha a felicidade de nascer, mas não sentia vínculo, sabe? Acho que isso foi meio estranho. Essa mensagem foi bem estranha mesmo. Tem uma palavra que saiu ali que eu não falei, que é o sinônimo de pureza, né? Que talvez tenha a ver com essa criança que tenta se adaptar à água. E a criança, lembrando a chibata, né? A separação, né? Separar-se por causa das ideias que são diferentes. A criança não consegue mentir, né? E essa Julieta, ela não consegue mentir. Então, assim, o problema ele se agrava, né? Depois, conforme os pais dela pressionam, né? E quando ela diz, não, eu não quero, que ela já conheceu o Romeu, né? Ela gosta de outra pessoa. O pai dela renega ela, né? Se você não se casar com ele, você não é mais minha filha. Se você não fizer isso, eu te renego. Aí quando ela vai ter, né, a ideia, né, de solucionar isso. Só que o problema é que dá muito errado na história, né? O padre que conhece os dois casa eles em segredo. Então ela casa com ele, né? E aí ele tem que fugir. Eles não tinham a intenção, né, de morrerem. Eles queriam, na verdade, ficar juntos, né? Só que, infelizmente, o bilhete, né, a mensagem não chega para ele, que na verdade aquilo tudo era uma farsa para que eles pudessem ficar juntos. E ele entende que ela morreu, né? Ela não estava morta. Enfim. Eu não sei, eu tenho nos meus livros observado e tentado. É que às vezes eu tenho muitos temas, né? Mas eu tenho observado muito essa questão do fantoche, né? A questão da. Parece aquela monarquia, sabe? Que você tem um rei, mas ele é só. Ele é só. Ou um papa, sei lá, alguém que só vai na frente, mas na verdade quem manda é aquele que está por trás. Então, que nem a mãe. Ela só tem a posição política, mas ela não faz, ela não troca fralda, ela não consola, ela não abraça, ela não está. Quem está é a babá. Quem é a mãe, né? A gente molha toda hora a barriga, né? Para lavar a criança. A gente se suja. É difícil para você fazer, pintar as mãos, eu quase não consigo. Pintar o pé é fácil, né? Agora, e a gente está o tempo inteiro. Então, quem faz esse papel não é a mãe. Então, tem o papel político, que leva o nome, e tem. Assim como antigamente os maridos, eles não eram maridos, né? E às vezes a esposa também, né? Às vezes ele vivia mais em campanha militar com os amigos, com as mulheres que ele ia conhecendo, às vezes até as mulheres vítimas dessas campanhas militares, né? Do que com a esposa, né? Ele fazia o filho na mulher e aí ele sumia. Depois ele voltava.
Eu tenho um casal na minha ascendência que era um pouco assim, sabe? E que é bem semelhante com isso agora pensando. Que ele fazia um filho nela, sumia, né? E aí voltava, fazia outro filho, sumia. E isso é bem semelhante com o tipo de relacionamento que os reis ou que as pessoas tinham antigamente, né? O marido e mulher também, eles não viviam no mesmo quarto, né? Ela tinha um quarto dela, ele tinha o dela, ele tinha um harém dele. Então era tudo fachada. E essa mensagem é sobre isso, tudo fachada. Sabe, não tem relacionamento real, não tem empenho real, não... Quando você estiver triste, você não vai poder correr para os braços daquele que se diz teu amigo, daquele que se diz teu marido, daquele que se diz... sabe que leva o nome? Não. Você vai ter que correr para os braços daquele que não leva o nome, mas que faz o papel de verdade. E é isso que nós temos que construir, coisas de verdade. E é essa a ideia que eu tenho, sabe, pensado, chorar de verdade, chora mesmo. E quando se alegrar, se alegra de verdade. Quando estiver sozinha, esteja sozinha em santidade. Quando conhecer alguém que você ame, ame de verdade. Viva de verdade. Pro dia que você morrer, você também morrer de verdade. Não ficar meio morto, porque lá no inferno é isso. As pessoas parecem que estão vivas e também parece que estão mortas. Você fica em dúvida, sabe? Eu que já dei uma olhadinha lá, é esse meio a meio. Então aqui a gente não pode ser assim, né? Você tem que ter uma ama seca que nem a Julieta tinha, sabe? E não se desesperar se alguém te pressionar, porque se as pessoas te pressionarem é porque elas não conhecem você, entendeu? E você não se colocar em um papel político, porque isso não vai te preencher, pode ter certeza, isso não vai, sabe, preencher você. Aquela ama seca, ela era mal vestida, ela falava errado, ela era engraçadona, assim, bem gorda, bem, sabe? Mas ela era a mãe, ela era o colo que a Julieta, sabe, precisava. Nossa, aquela mulher fazia de tudo que ela precisasse, sabe? Ela sabia de tudo da Julieta, tudo, tudo. A mãe não sabia de nada. Nada, nada. Ela só sabia do que ela queria para a filha, mas não sabia o que a menina sentia. Enfim, não sabia dos sonhos, não sabia de nada. E o pai, muito menos. Então é isso. Eu não sei quem que é o fantoche e quem é o de verdade, mas eu espero que você encontre. Tchau, Deus abençoe vocês.